Pessoal, olá, prazer em revê-los. Obrigado, tá, pelo apoio de sempre. Bem-vindo, bem-vinda. Se você ainda não conhece esse espaço, está conhecendo pela primeira vez. No último dia 30 do 3, um colega de profissão chamado Christian Dunker, acredito que vocês conheçam, foi na página dele do YouTube e fez uma fala, certo, introdutória sobre a monogamia e a poligamia. Tá? Ele quis lá trazer elementos da metapsicologia, mas fez um convite implícita à proposta dele, isso do meu ponto de vista, para outros colegas de profissão fazerem o mesmo, né? Enfim, vamos conversar um pouquinho mais sobre o tema, vamos estender um pouco essa conversa. Além de necessária, ela é interessante, né? E, enfim, conversa diretamente com elementos aí fundamentais da metapsicologia, por exemplo, desejo, constituição do desejo, escolha do objeto, enfim, material, né, que é o beabá, de certa maneira, do repertório teórico com o qual lida o psicanalista. Né? Então, o assunto em si é legal, né, e ele coloca lá o que me pareceu também uma provocação por meio desse, a monogamia e a poligamia é para os fortes. Isso é uma provocação. Tem gente que vai ler isso, e essa é a minha preocupação, como, então o Dunker está dizendo, representando os psicanalistas, inclusive, que é muito sério, então o Dunker está dizendo que se eu tenho um desejo qualquer, uma curiosidade qualquer, né, eu tenho que ser forte e assumir, independente de quem gosta ou quem não gosta, eu tenho que ir para cima e fazer e ser feliz. Isso, né, que é uma leitura muito superficial, absolutamente equivocada do meu ponto de vista. Né? A gente precisa ler isso com um pouco mais de cautela. Né? E lembrando que tem ali, como eu disse, uma provocação. Qual? Primeiro, me parece que ele está dizendo, conheça o seu desejo, ou seja, conheça o trajeto de certo sinuoso, complicado, cheio de trauma, cheio de condicionamento, cheio de experiência boa, experiência ruim, mas enfim, conheça o caos que forma o trajeto ou a história do seu desejo. Esse desejo está repleto, uma história riquíssima por trás. E, enfim, para chegar na intensidade que ele tem hoje, que você pode dispor dela, né, tem aí muita negociação acontecendo entre as instâncias, recalque, né, o quanto, né, representações estão ligadas a esses desejos, né, o que já aconteceu, inclusive. Né. O desejo está muito ligado à memória, muito ligado à fixação, muito ligado à fixação em sensação, em momentos específicos do nosso desenvolvimento. Resultado, né, o assunto é complexo, então ele está falando assim, né, de certa maneira, para os fortes, ou seja, vai conhecer primeiro, para começo de conversa. Não compra aquilo que a cabeça está recebendo a nível consciente, né, do desejo. Pera lá. Né? Tanto que numa dessas as pessoas são pegas, a gente é pego, né, com uma frequência grande. Sei lá, um dia eu desejei uma coisa, estou apaixonado por alguma coisa, seja uma pessoa, seja alguma atividade, enfim. Num dia eu estou muito apaixonado, no dia seguinte evaporou. Cadê a vontade? Onde ela foi parar? Ou seja, você não está no domínio tanto assim quanto você imagina, né? Isso está implícito lá na fala dele também. Né? E por isso o convite, calma lá. Né? Falou em desejo? Falou em decisão? Né? É monogamia, é poligamia, mas é também a escolha de uma profissão X ou Y. Né? É um investimento que você vai fazer, enfim, qualquer escolha. Né? De certa maneira, veio o desejo pela escolha, cuidado, conhece ele primeiro se puder, e o máximo possível, especialmente em relação às grandes decisões. Casar, ter filho, não ter e assumir que não quer ter, né? Mas enfim, tomar uma posição. Né? Então, vai tomar as grandes decisões, a vida pede isso da gente. Conhece primeiro a história que tem por trás. Né? Conhecendo, você vai ver se você vai assumir a direção até então prevista por esse desejo, a intensidade, né? Você vê se você quer mais ou não, enfim, você vai ter um pouco mais de poder de domínio em cima, né? da manifestação desse desejo. Né? Você não vai ficar refém do que o cérebro está deixando, né? E está permitindo chegar até você a nível consciente. Não, você entra, você escarafuncha, você olha, né? Você começa a ter mais propriedade sob esse fenômeno chamado vontade, querer, desejo. Tá certo? Precisa ter essa apropriação. O forte é isso, a princípio. Né? Lembra muito o que o Freud falou lá na introdução, na capa na contracapa ali do livro de rosto, aliás, na folha de rosto, né? Da interpretação dos sonhos.
famoso, né? Flectere sine quo supero aqueronta movebo, né? Que é aquela expressão latina retirada da Eneida. Enfim, a expressão ela é interessante porque remete a esse olhar para baixo, para aquilo, né, que o Aqueronte representa. O Aqueronte era um dos rios do inferno. Se eu não vou para cima, se eu não domino, de certa maneira, os céus, os deuses, né, que eu possa pelo menos olhar para baixo, para essa coisa animal, infernal, que combina muito com o desejo. Voltando para a proposta do Dunker, conheça a princípio esse desejo para depois você poder viver esse desejo com um pouco mais de estabilidade e não correr o risco de ser traído, entre aspas, pelo que você pensa está sendo uma intenção, né? Você colocou uma expectativa e no dia seguinte essa expectativa desapareceu. Né, já que o desejo foi, enfim, mobilizado, não, né, porque você está apropriado dele, mas porque ele está refém muito mais do recalque, que você não controla. Né? Então a ideia de fazer uma análise, isso está implícito na fala do Dunker, sim. Né? Vai conhecer o desejo. Como? Assistindo televisão? Não é. Né? Lendo autoajuda? Não é. Né? Sentando e tendo paciência e tendo coragem. Né? Coragem para visitar aquilo que compõe isso. Não é fácil. Né? Não é fácil. Quem faz um processo de análise, quem passou por um processo de análise, pode dar esse testemunho. Né? O projeto, enfim, mexe muito com afeto, vai revirar memória complicada. Né? O analista está tendo que lidar com material que é muito complicado também. Então, para a gente não é fácil fazer isso. Tá? Essa é uma outra ponta da história. Né? O percurso de uma análise em si é incrível, na verdade. Mas ele é muito difícil, ele é movido por muitas paixões. Fez essa apropriação que dá para ser feita, né? Uma análise está aí para provar isso que dá para ser feita. Né? Aí sim você vai ter a manifestação desse desejo de maneira menos tumultuosa, menos instável. E é fundamental isso para definir uma pessoa depois forte. Pessoa forte, o que é? Pessoa que está firme, né? Que o desejo dentro dela não oscila. As representações ligadas a esse desejo não estão sofrendo com recalque, né, toda hora. Né? O desejo ele pode fluir melhor. As representações ligadas a esses desejos antigos podem fluir melhor, elas têm uma livre passagem na consciência. Enfim, é todo um terreno que, de novo, depois eu vou explorar isso com calma, numa aula que eu vou organizar para isso, o desejo, né, do ponto de vista da psicanálise, do ponto de vista do Freud, como é que ela se organiza. Né? Vamos retomar a teoria do apoio, inclusive, que nesse caso ajuda bastante, fica uma referência até a princípio para quem quiser olhar um pouquinho mais esse tema de perto, tá bom? É realmente só um alerta, né, para a gente ler isso de maneira um pouco mais cautelosa. Ele não está validando, né, um desejo que você tem aí, ó, seja feliz. Ele não está falando isso. Né? Não vamos confundir a coisa nesse aspecto, me parece que é um risco que se corre. Tá bom? Ver se ajuda a clarear um pouco, né? O assunto ele é complexo, naturalmente, tá? Mas dúvidas, sugestões e temas, vão colocando, tá? Na medida do possível eu vou, sem dúvida nenhuma, entrando em contato aqui, reservando esse espaço e vindo para cá pra gente conversar. Legal? Gente, obrigado de verdade e vamos trabalhar.